Sejam todos bem-vindos ao Brahmati Madiva. Acho que todo mundo aí já meio que se conhece, né? Já tivemos a oportunidade aí de se integrar nesse trabalho bonito aí que a gente está fazendo. Um trabalho muito especial, feitinho pra gente. Porque, pelo menos eu sinto que eu estou exatamente onde eu tinha que estar, sabe? Uma coisa assim de um senso de pertencimento, uma coisa de que a gente tá fazendo uma coisa que vai causar muito bem para outras pessoas, vai trazer muita cura, né? Vai apaziguar famílias, apaziguar corações. Então é muito, muito gratificante o trabalho com o feitio. Para mim, o trabalho mais lindo dentro da ayahuasca é o do feitio. Então, parabéns aos que vieram, é uma grande oportunidade. A gente está iniciando um trabalho em conjunto com a ayahuasca sendo cozida, né? ela sendo produzida. A gente brinca que a panela, enquanto a panela está fervendo, quem está no feitio está fervendo também, no sentido de estar se fazendo, né? O feitio é fazer. Então, enquanto a ayahuasca está no feitio, a gente também está em feitio, né? A gente está tendo a oportunidade de fazer um trabalho de cura muito interessante, muito bonito. A gente faz essa palestra aqui com o intuito de abrir alguns gatilhos, de abrir alguns portais, né, internos, para cada um ter os seus próprios insights, né? Eu sempre falo que eu realmente acredito que ninguém ensina ninguém. Ninguém ensina ninguém. O máximo que a gente pode fazer é, primeiro, inspirar as pessoas, né, através de nós mesmos. E o que a gente faz aqui, né? O que a gente faz aqui essencialmente? Nós somos um centro de expansão da consciência. Nós somos o centro de expansão da consciência Brahmati Madiva. Então, o que nós fazemos aqui é somente criar um espaço seguro para que cada um possa ter os seus próprios insights, né? Eu sempre brinco aqui com as pessoas e falo para vocês isso, que a gente está aqui há 7 anos fazendo esse trabalho. E quanto mais eu faço esse trabalho, mais eu realmente acredito que todo mundo aqui já é iluminado. Todo mundo aqui já é iluminado. E eu falo isso por experiência própria, porque eu vejo isso acontecer. Eu vejo muita gente que chega aqui, foi o meu caso também, né? Mas aí eu vejo também muita gente que chega aqui, e chega aqui curvado, chega aqui fechado, protegido, se protegendo de tudo, né? No seu cantinho, escondido, ali, triste, né? Cabisbaixo. E aí, depois de passar por esse processo aqui, que é um processo de autoconhecimento muito grande, né? E sem estar amarrado a conceitos. É uma coisa muito natural, muito da nossa essência. Então, só de passar por esse processo, no final da nossa cerimônia, a gente tem uma troca de experiências, né? E nessa troca de experiências, para mim, pelo menos, é o maior aprendizado para mim. Porque aí eu vejo que todos nós somos já iluminados, né? Por que eu digo isso? Porque as pessoas chegam aqui cabisbaixas às vezes, né? Sem energia nenhuma. E de manhã, quando elas se vulnerabilizam falando das coisas, da vida delas, nossa, elas estão brilhando, elas estão na essência pura delas, né? Então, está aí a necessidade da vulnerabilidade. Quando a gente está invulnerável, a gente tá cheio de armaduras, a gente está cheio de defesas, se protegendo de tudo e de todos. Quando a gente está cheio de armaduras, tem uma armadura entre nós e a outra pessoa. Não tem como. Então, tem uma frase que eu acho espetacular, que é: a vulnerabilidade e a exposição são as chaves para o amor. Essa frase é muito importante, é uma frase que já é um gatilho para todos nós trabalharmos aqui no trabalho e a gente se perguntar, por que eu me protejo tanto, né? Por que eu me vulnerabilizo tanto? A gente foi ensinado que ser vulnerável a gente vai sofrer. Não, pelo contrário. Quando a gente é invulnerável, aí é que a gente sofre, né? Repara, por exemplo, um casal que está numa discussão, aí uma pessoa vira, um do casal vira para o outro e fala: olha, quer saber, me perdoa, eu não tenho mais justificativa para dar, me perdoa. Nesse momento se abre um canal de humanidade entre as pessoas. Aí sim a conversa começa a ser produtiva, existe uma conexão. Muitas vezes até outra pessoa fala: quer saber, me perdoa também. Então, quer dizer, o que isso quer dizer na realidade? Que a gente fica sustentando
proteções o tempo inteiro. Essas proteções pesam. Essas proteções são pesadas. Que proteções são essas, Bruno? São as nossas identidades que a gente fica vivendo para agradar os outros. A gente fica criando a nossa vida inteira identidades para a gente agradar outras pessoas. Essas identidades, vamos ser bem claros, essas identidades são mentiras que a gente está contando para os outros. Eu estava até comentando com ela hoje isso, né? Mentir é muito ruim, ninguém gosta de mentir. Então a gente se vê numa situação obrigado a mentir, né? E aí, se a gente, sendo bem claro, botando todas as cartas na mesa, né? A gente, para sustentar essa mentira, isso deixa a gente ou triste, ou violento, ou revoltado. Ninguém gosta de ficar contando mentira o tempo inteiro, né? Então, o intuito dos trabalhos aqui no Brahmatma, não só da cerimônia, mas de todo o retiro, né? Por isso que a gente deixa o pessoal conversar ao longo do feitio, né? Não precisa ter silêncio, a conversa é cura. Cada conversa que está acontecendo aqui já é um processo de cura. A cura já começa desde quando a pessoa pega uma carona e já vem conversando, as coisas já vão clareando, né? Já são gatilhos para o trabalho dentro da ayahuasca, né? Então o nosso trabalho aqui, aqui que a gente faz, é simplesmente encontrar o que há de verdadeiro dentro de nós. O que é de verdade dentro de nós? Né? Quando alguém está passando por uma peia, a gente chama peia, os processos ali um pouquinho mais difíceis dentro da ayahuasca, né? Dá um desconforto físico. E a peia é uma negociação. A peia é uma negociação da parte nossa que quer ir com a parte nossa que quer ficar ali, apegada. Essa negociação, a negociação não é a melhor palavra. Eu acho que a melhor palavra é uma integração, uma apaziguação entre as partes, né? Então a gente vai entrando em acordos, né? O acordo já fala, a mesma palavra acordo é acordo, né? Então o despertar está nesses acordos que a gente vai fazendo internamente, né? Então a gente vai entrando em paz com nós mesmos, porque não tem ninguém errado dentro de nós, não tem nada errado, nem as nossas máscaras que a gente sustenta para a gente poder se defender e se proteger do mundo também não estão erradas, elas têm uma função. Quando a gente estiver pronto, a gente vai entender tudo isso, né? A gente precisa das nossas máscaras, né? Até para não surtar, porque às vezes... Isso é uma pergunta que eu gosto de perguntar para todo mundo. Existe alguém aqui que nunca se achou maluco? Tipo, caramba, as coisas ao meu redor, elas estão muito incoerentes. Eu devo estar doido. Bem-vindo ao clube. Todo mundo se sente assim em determinado momento. Por quê? Porque nós estamos num processo de descobrir o que é verdadeiro dentro de nós. Todos nós estamos nesse processo. Então, o que acontece? Eu gosto sempre de falar que a humanidade é uma criança. Nós somos uma criança. A gente ganhou uma tecnologia, um corpo, um livre-arbítrio, uma capacidade de criar, né? Como deuses, né? Nós temos a capacidade de criar. Nós somos ainda imaturos. Nós somos crianças, nós estamos aprendendo a lidar com a nossa capacidade de criação. Até então, a gente está criando coisas meio tortas para nós, né? Estamos criando, não deixa de ser criação, mas estamos criando um ambiente confuso, um ambiente desarmônico no planeta, né? Porque a gente está saindo, a gente começou a sair da frequência da natureza, a gente se destacou da natureza. Eu estava comentando com alguém isso hoje também. O problema do ser humano, se a gente for bem sintético, iniciou quando a gente se distanciou da natureza. A gente começou a se achar a parte da natureza. Existe a natureza e existe a gente. Mas isso não é verdade. E olha, o que eu estou falando aqui, vamos ser bem claros, o que eu estou falando aqui está muito além de religiões, está muito além de qualquer tipo de filosofia, está muito além de qualquer conceito, está muito além de qualquer teoria, de qualquer coisa que foi criada pela mente humana. O que a gente está falando aqui é de uma coisa muito prática, que é a própria natureza. Eu acho que ninguém aqui pode negar que existe uma natureza ao nosso entorno, né? Então, eu estava até conversando com outras pessoas aqui também, que o momento presente é o nosso corpo físico. Veja bem o que eu estou falando. O momento presente está no nosso corpo, não está na nossa mente.
Vou explicar. O que é a nossa mente? A nossa mente carrega pensamentos, a priori, né? Vamos agora descobrir uma coisa. O que são os pensamentos? Vamos lá. Os pensamentos, a gente nunca pensa sobre isso, né? Interessante. Essa coisa da gente aprender a respeito de nós mesmos. Isso é a coisa mais importante. Isso aí devia ser ensinado nas escolas. Antes de qualquer matéria, vamos aprender quem nós somos. Vamos aprender como é que a gente funciona. Vamos aprender o que é o pensamento, o que é um trauma. Vamos aprender o que é um comportamento, um padrão de comportamento repetitivo, para que a gente possa realmente evoluir. Então a gente está dentro de um sistema que não quer muito que a gente evolua. Só que nós mesmos criamos esse sistema. O nosso pensamento criou esse sistema. Eu vou explicar. O que é o nosso pensamento? O nosso pensamento é tudo que a gente arquivou, tudo que a gente guardou no nosso HD interno, desde que a gente nasceu até hoje. Tudo que a gente guardou dentro do nosso HD interno, Agora, o que a gente guardou dentro do nosso HD interno, isso é importante a gente saber. O que a gente guardou dentro do nosso HD interno não são as situações, são as interpretações que nós demos às situações processadas por nós. Como é que se dá esse processamento? Esse processamento se dá baseado em todos os filtros que a gente tem em termos de referência do que a gente já aprendeu. Concordam comigo? Então, de acordo com o que eu aprendi, eu processo uma informação e esse processamento, o resultado do processamento, de acordo com o nosso programa, né, com o nosso sistema operacional e com todos os dados que tem nesse programa, ficam armazenados na nossa mente. Então, vamos combinar que a nossa mente, na verdade, é o passado, né? A nossa mente não tem nada de presente. A nossa mente é o passado, é o que a gente já viveu. Não é nem o que a gente já viveu, é o que a gente interpretou do que a gente viveu. Então, a nossa mente não está no momento presente. Não está no momento presente. Se você está dançando, e aí você está dançando lindamente lá, né? Pertinho de Deus. Se você pensar que está dançando, você já perde o ritmo, sai do passo e esbarra em alguém. Né? Da mesma maneira que eu falo isso também. Existe Deus, né? Deus existe. Mas se a gente pensar em Deus, não é Deus. Concordam comigo? É a referência que nós temos do passado, do nosso passado, do que seria Deus. Né? Então botamos Deus numa caixinha do tamanho das nossas experiências. Né? É lógico, tem gente que tem mais experiências. O Deus dele pode até ser um pouquinho mais maiorzinho, mais expandido. Quem tem menos experiências, o Deus dele é pequenininho ali, é pequeno, né? Daquele tamanho, né? E tem uma frase do Einstein que eu acho espetacular. O tamanho do universo é exatamente do tamanho do nosso conhecimento. Eu acho isso espetacular. Apesar do conhecimento, a palavra conhecimento também tem algumas armadilhas dentro da palavra conhecimento. Mas no sentido que ele falou, dentro do sentido que eu interpretei, é legal. Porque é verdade, eu trocaria a palavra conhecimento por consciência, né? O tamanho do nosso universo é o tamanho da nossa consciência, o que a gente tem consciência. Porque o que é conhecimento? Vamos lá, o conhecimento também é o passado. O conhecimento está na esfera da mente. O conhecimento é justamente o que a gente foi programado. Né? Não estou falando que o conhecimento é ruim. Eu não estou falando que nada é ruim. O caminho da iluminação, que é o caminho da conscientização, da lucidez. Iluminação é somente lucidez. Não é nada além disso. Essa coisa de virar santo, de fazer isso, isso aí tudo é viagem da nossa cabeça. Tudo pode até ser que aconteça, mas a iluminação é somente nós sermos nós mesmos. A gente ser a nossa essência. É lógico que quando a gente é a nossa essência, nós temos todo o poder da natureza passando através de nós. Concordam comigo? Porque nós somos a natureza, né? Aí eu acho que uma vez me falou, Bruno, você sabe quem está piscando o olho? Eu falei, sou eu que estou piscando o olho, né? Aí eu acho que ela falou para mim, não, é a natureza que está piscando o olho através de você. E aí quando ela falou isso, caíram muitas fichas, eu entendi. Aí que eu entendi, por isso que eu falo, o insight é a sabedoria interna. Conhecimento para mim é gatilho.
Tem sua função. Mas conhecimento é gatilho. É gatilho para despertar a sabedoria interna de cada um. A gente tem que lembrar que nós temos um DNA dentro de nós que carrega todas as informações de toda a humanidade. E não só da humanidade, mas de todo o planeta Terra. Todo o planeta Terra está contido dentro de cada célula nossa, dentro do nosso corpo. A sabedoria, o conhecimento da experiência, da vivência. Quem aqui, quem já trabalha com a ayahuasca há algum tempo, a gente começa a compreender isso. No momento que toca para cigano, a gente sente aquela força cigana. Mas peraí, eu não sou cigano. É cigano sim. Está dentro de você. Aí toca aquela música indígena, a gente se sente emocionado, cara, como se a gente fosse indígena. Somos indígenas também, né? Tá tudo dentro de nós. Se a gente começar a separar, quem separa é a mente. Por que a mente separa? É interessante, a mente separa para colocar em gaveta, para categorizar. É só dessa maneira que ela consegue entender. A mente não é criativa. A mente não é o passado? Se é o passado, ela está presa no passado, ela está presa no que a gente aprendeu. A criatividade não é da mente, não é do passado. A criatividade é do momento presente. A criatividade é de todo o nosso corpo estar a serviço da natureza. Porque nós somos a natureza. O reconhecimento que nós somos a natureza, mas o reconhecimento não é só a nível mental, não. Né? Porque eu já ouvi muitas vezes essa coisa, todos somos um. Que bonito, mas não conseguia, não sentia dentro. Mas aí eu comecei a entender isso quando a ayahuasca começou a me dar alguns gatilhos. Então a ayahuasca virou para mim, foi muito legal esse momento no ritual que eu passei. A ayahuasca virou para mim e mostrou uma obra de arte linda. Eu acho que era Van Gogh, se eu não me engano, né? Aí eu falei, nossa, que lindo. Aí a ayahuasca falou assim, gostou? Você que fez. Aí meu ego, né? Nossa, será que eu fui Van Gogh em outra vida? Aí a ayahuasca, não, nada disso. Não existe o eu. O eu não existe. O eu é algo fabricado na nossa cabeça do que nós temos que ser, do que nós teríamos que ser, para ser encaixados dentro de uma sociedade, que é o passado. A sociedade é o passado. Né? Terence McKenna tem uma frase muito legal, que ele fala, culture is not your friend. A cultura não é seu amigo, a cultura não é sua amiga. Né? Eu demorei a entender essa frase. De início eu achei ela, vamos dizer assim, revolucionária no sentido de revoltada, né? Aquela pessoa que está contra a teoria da conspiração, aquela coisa toda. Antes eu também era assim. E aí a gente vai juntando tudo, vai apaziguando tudo dentro de nós, a gente vai vendo que tudo tem um propósito, e tudo tem um porquê. Mas a cultura, na verdade, também é o passado. Vamos lá, né? É muito claro isso para nós. É só a gente ver um filho e um casal de pais. O choque cultural está ali explícito para nós. O que é o choque cultural, né? Em uma geração, a gente vê a diferença das programações. A programação a que fomos expostos há 60 anos atrás, 70 anos atrás, não é mais a programação que essas crianças estão sendo expostas agora. Já está evoluindo muito. Então existe um hiato entre pai e filho, que é justamente em função das programações. Se a gente for escravo da nossa programação, coisas horrorosas acontecem na família. Né? Por causa de uma situação religiosa, de repente um pai bota o filho para fora de casa. Olha só, por causa de conceitos, olha só, por causa de ideias, por causa de mente, uma programação que está na cabeça. Então, quer dizer, a iluminação é somente criarmos humanidade. E quanto mais conseguirmos ser seres humanos com humanidade, com o próximo, nós estamos caminhando para o caminho da iluminação. Então, tudo isso que eu estou falando aqui são gatilhos que vão quebrando certos paradigmas fixos às vezes, né? E às vezes esses paradigmas, essas crenças, esses conceitos, eles são tão arraigados em nós que parecem ser o nosso chão, né? Então, a ayahuasca, ela ajuda a gente a desfazer esse chão. Vai ter uma hora que a gente, caramba, e agora? Ferrou, estou perdido, não sei para onde ir. Tá tudo bem, tá tudo lindo. Isso é só o ego gritando, o ego esperneando.
A gente sempre fala do pré-rito antes dos trabalhos aqui, né? O que é o pré-rito? O pré-rito já é o trabalho da ayahuasca acontecendo na semana anterior da cerimônia. Então é natural que a gente fique com as emoções à flor da pele, é natural que a gente fique sensível, né? Às vezes dá dor física, dá dor de cabeça, às vezes dá dor em algum lugar no corpo, porque isso já é gatilhos que estão sendo abertos para serem trabalhados no ritual, na cerimônia, né? Eu sempre falo que as nossas emoções, o que acontece? Nós somos igual uma piscina. A sujeira fica no fundo. Então, para a gente limpar uma piscina, você tem que mexer a piscina, né? Você dá uma mexidinha na piscina, a sujeira sobe até a superfície, aí a gente vem limpando a superfície da piscina, né? E aí a gente entende como é que funciona o trabalho com a ayahuasca. É natural que as nossas emoções, nossas sensibilidades, tudo venha à flor da pele. Então vamos lá, então a gente já começou a compreender agora que existe uma diferença. Nós não somos quem a gente pensava que a gente é. A gente pensava que a gente era uma coisa e agora a gente está vendo que a gente só estava repetindo o que falaram para a gente. Então nós não somos essa coisa que a gente está fakeando, né, para parecer bacana para as outras pessoas. E é interessante que quando você é artificial, né, quando a gente está vestindo essas roupas, a gente acha que a gente está legal, mas não está legal. Tem sempre um ruído na comunicação. Tem sempre um ruído. A coisa sempre dá errado. Alguma coisa, você fala A, a pessoa entende B, né? E eu ficava sempre me martelando. Pô, eu falo, as pessoas não me entendem. Pô, eu falei uma coisa, a pessoa interpretou outra, brigou comigo. É porque quando a gente tem coisas mal resolvidas dentro de nós, esses ruidinhos, essas sujeirinhas que tem dentro de nós, elas saem na nossa fala. O que acontece? À medida que a gente vai escondendo quem nós somos debaixo do tapete, tá? A verdade é essa. À medida que a gente vai escondendo as coisas debaixo do tapete, isso que está debaixo do tapete começa a pulsar. Pulsa, está querendo ser visto. Porque somos nós mesmos, né? Está querendo ser integrado. Qualquer exclusão gera compensação. Qualquer exclusão gera compensação. Isso em qualquer sistema. Quando eu falo sistema, é qualquer sistema. Nós somos um sistema. A família é um sistema. Então pode perceber, dentro de uma família, qualquer exclusão gera compensação. Qualquer filho, qualquer neto, qualquer um que seja excluído, não é aquilo mas aquela energia vai voltar o tempo inteiro, toda hora, porque precisa ser resolvido. Nós somos como um sistema, um ajudando o outro, para que a gente possa aprender a viver como a natureza. Então está cada hora, cada um ajudando o outro, né? Para mim, eu tô sendo completamente sincero aqui, tá? Estou botando todas as cartas na mesa e quero dizer que isso é só o meu estudo, de acordo com a minha vida. Aí cada um vai tirar suas próprias conclusões. Se alguém não concordar comigo, tá tudo lindo também, tá tudo certo, vamos dançar também juntos. Então o que acontece? Eu sempre me perguntei, por quem são os avatares, né? Porque eu sempre percebi que todos os avatares que passaram na Terra, eles falavam exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Não mudava. Aí tudo bem, cada cultura interpretou isso de uma maneira e virou uma ramificação que hoje a gente conhece pelas religiões, né? Mas eles falavam a mesma coisa. Parecia até a mesma pessoa falando. Aí eu ficava pensando, pô, cara, será que existe uma consciência iluminada que a gente incorpora quando vira um avatar? Eu fiquei pirando nessas coisas, né? E aí, olha que interessante isso. Teve uma vez que eu estava numa cerimônia aqui e a vela, ela estava acesa e ela vinha apagando quase até o final. E eu ficava preocupado com a vela, ela vai apagar. Ela apagava quase nada e voltava. E eu comecei a perceber que na hora que as músicas falavam de amor, ela apagava completamente. E aí depois voltava. E aí me veio um insight que eu achei espetacular. O amor, ele está no vazio, ele está no nada. Então, quanto mais a gente se esvaziar, mais a gente vai ter contato com o que é real em nós. Quanto mais a gente se diminuir, no melhor sentido da palavra, quanto mais a gente se encolher até ficar ali pequenininho, isso aí vai despertar o amor dentro de cada um.
Porque eu achava que era o contrário, sendo bem sincero, eu achava que, pô, nossa, eu vou iluminar e vou ficar cheio de luz, muita luz, é muito amor. Mas não, cara, não tá aí. Aí eu comecei a entender, olha que loucura, aí eu comecei a entender melhor São Francisco de Assis, que falava que a humilhação leva à iluminação. Eu não entendia isso. Eu falei, não, que absurdo, se humilhar, tá doido, não vou me humilhar, né? Mas aí eu comecei a entender, se esvaziar, sabe? Essa coisa do eu sei, essa coisa do eu sei é um perigo, porque quando a gente fala eu sei, a gente está fechando qualquer nova possibilidade de acordos referentes àquele tema, né? A melhor coisa é o não sei. Se a gente não sabe, se a gente realmente enxerga que nós não sabemos, que quem acha que sabe é o nosso ego, querendo se justificar na posição que ele está, sabe aquela coisa de mostrar serviço? Então o ego tentando mostrar serviço, ele fica falando que ele é o sabidão, ele sabe disso, sabe daquilo outro, sabe daquilo outro, mas na verdade, está tudo na mente. Eu tive um insight outro dia que foi maravilhoso. Como é que a gente sai da peia? Sai da mente e vai para o corpo. Na mente a gente está preso no passado, então fica naquele labirinto do passado o tempo inteiro. Não vai acontecer isso, ai meu Deus, eu tenho certeza que vai acontecer isso, não vai acontecer aquilo outro, agora vai acontecer isso. Por quê? Baseado nas coisas que a gente passou lá atrás, ou que alguém passou, ou que a gente ouve na televisão, né? Então a gente está num momento do planeta que a gente está numa enxurrada de informações vindo de todos os lados, né? Internet, você abre a internet, você vê milhares de informações ao mesmo tempo, tá? Essas informações são informações que vão ficar tudo na nossa mente, e isso é que confunde a gente. Isso é que distrai a gente do mais importante, que é a sabedoria interna que cada um já carrega dentro de si. Esqueci vou voltar lá na história dos avatares. Então, quer dizer, eu comecei a perceber que os avatares falavam a mesma coisa, eu achava que era uma pessoa. Depois que a ayahuasca virou para mim e falou assim: Bruno, vocês estão se desfazendo de todas as programações que fazem vocês acharem que são alguém. Porque quando a gente acha que a gente é alguém, a gente automaticamente se distanciou do todo. Concordam comigo? Eu sou alguém. Se existe o eu, existe o outro, né? E aí, o que acontece? Eu comecei a perceber que os avatares, eles eram sistemas limpos, né? Cristo significa para mim cristalino. Eles eram limpos, então completamente limpos, sem nenhum conceito que vai nos escravizar. Aí eu acho que ela falou, quando vocês não tiverem nenhuma crença, nenhum conceito, nada na cabeça de vocês, quando vocês não tiverem mais pensamento, ela explicou que a gente não consegue acabar com os nossos pensamentos, não, eles vão continuar lá, mas a gente vira um observador, a gente vira uma testemunha. Então a gente observa o pensamento. Se a gente observar o pensamento e não entrar na dele, não achar que é ele já perde o poder dele todo, né, perante a gente. A única má interpretação é que a gente acha que a gente é o pensamento, né? Aí dá essa confusão. Mas quando vocês se libertarem de todas essas programações que vocês têm no sistema de vocês, vocês vão dar voz ao planeta Terra. Vocês vão dar voz à experiência de milhões de anos do planeta Terra. Porque o planeta Terra, ele está tentando se comunicar conosco o tempo todo. Os indígenas já conseguem se comunicar, ouvir o que o planeta Terra tem a dizer, né? Inclusive os indígenas são porta-vozes do planeta Terra, muitos deles, né? A grande maioria. Hoje em dia já tem muitos indígenas que estão embranquiçados, né? Dentro da cultura e tal. Mas isso é acessível a todos nós sermos, porque aí a ayahuasca falou, quando vocês forem à natureza se expressando através de vocês vão ser pura arte. A natureza falou para mim o seguinte: as religiões, elas estão prestes a acabar. Vou explicar por quê. Ela falou o seguinte: as religiões foram muito importantes para nós. As religiões serviram elas funcionaram como limitadores. Então elas delimitaram o território. As religiões demarcaram os extremos, demarcaram os limites, para que só assim a gente consiga entender quem nós somos. Como é que a gente vai descobrir o meio de algo que a gente não tem os extremos, não tem os cantos delimitados?
Então essa delimitação foi feita pela religião, e aí agora nós estamos encontrando quem nós somos em essência, né? Nem um extremo, nem o outro, né? Nem o vilão, nem o herói. Nós somos quem nós somos. E aí, descobrindo quem nós somos, se implanta a harmonia. E aí a ayahuasca falou, vocês vão virar arte. A próxima manifestação da espiritualidade no mundo vai ser a arte. Por quê? Porque a arte é movimento. A vida, o amor é movimento. Isso é importante a gente perceber. O amor é movimento. Por que o amor é movimento? Se você está se relacionando com uma pessoa, por exemplo, se você parar o movimento daquela pessoa, não é mais amor, concorda comigo? Então o amor é movimento. Por que o amor é movimento? Porque a evolução é movimento. O universo está em expansão. O universo está se movimentando, ele está se expandindo e nós também. Então nós estamos em movimento o tempo todo. O que é o passado, galera? O passado é uma foto. Concordam comigo? O passado é uma foto estática, não tem movimento dentro do nosso cérebro. É uma foto estática carregada de emoção, carregada de interpretação. Não é nem de emoção. Vou explicar o que é emoção na minha concepção. A emoção, na verdade, são energias da natureza passando por nós. A emoção, o nome já diz, emoção. Então, é uma moção, é um movimento, é uma energia que está passando por dentro de nós. Essa energia bem interpretada vira coisas muito boas. Essa energia mal interpretada vira coisas ruins, em função do medo, na realidade. O que interfere no caminho que essa emoção vai, o caminho que nós vamos dar para essa emoção é o medo. Tá? E aí o que o medo causa? O medo, na verdade, o medo é o amor mal interpretado. A verdade é essa. O medo é o amor mal interpretado. A gente está sempre em estado iminente de amor, o tempo inteiro. Estamos sempre emanando essa energia do amor. Essa energia do amor, ela pode sair através de manifestações artísticas, pinturas, músicas. Pode sair através de falar palavras. Tudo isso é o amor. E o amor, mesmo assim, se você tentar represar o amor, ele vai sair até através da raiva. Porque o amor é um movimento, ele é uma energia. Se for represada e mal interpretada, né, o medo, o que ele faz? Ele tenta reprimir o amor, né? Não, você é amoroso não. E aí qualquer exclusão gera compensação. A compensação nesse caso é o amor saindo pela culatra, vamos dizer assim, né? Acesso de raiva, acesso de depressão. Todo mundo aqui, eu acho que já teve alguns momentos depressivos. Se a gente for buscar lá no fundo a origem desse comportamento, vamos chamar de negativo, não tem negativo no sentido de ruim ou bom, né? Mas chegando lá no fundo da nossa depressão, a gente vai ver que é o medo. O medo causa depressão, o medo causa ansiedade, o medo causa a violência, a agressividade, o medo causa o vitimismo, o medo causa tudo. Por quê? Na verdade, o medo causa, na verdade, um desvio do amor. Então, entendendo isso dentro de nós, fica mais fácil a gente ter essa compreensão de quem nós somos, de como funcionamos e também como os outros funcionam, né? Quando a gente começa a se entender, isso é uma coisa que eu comecei a perceber, eu achei espetacular. Quando a gente começa a se entender, a gente começa a entender os outros também. A gente começa a ficar muito sensível no bom sentido, no melhor sentido da palavra, né? E aí essa sensibilidade, ela faz com que a pessoa fala uma frase, você só na resposta da frase a pessoa, nossa, é isso mesmo. Por quê? Porque de alguma maneira a gente se entendendo, a gente entende o outro. Porque os problemas, né? Vou chamar de problemas, equações. As equações, os problemas são exatamente os mesmos de todo mundo. De todo mundo. O que eu estou expondo aqui agora, dá para entender que os problemas eles não estão separados por cultura, cada cultura tem seu problema. Não, os problemas são humanos, da raça humana. A cultura é somente as informações que cada um tem territorialmente. Mas os problemas são o mesmo. Só existe uma missão espiritual na Terra. Só existe uma missão. Eu sempre fiquei buscando, qual é a minha missão espiritual? Qual é a minha missão espiritual? Qual é a minha missão espiritual?
Só existe uma. A única missão espiritual que todo mundo tem na Terra é sermos nós mesmos. Essa é a grande missão e única. É lógico que nós, sendo nós mesmos, podem ter consequências lindas. A gente pode fazer coisas lindas, a gente pode mudar o mundo até, ou não, também não interessa. Mas o que acontece? Tudo isso aqui é consequência de nós sermos nós mesmos, que é a única missão. Se a gente encarar a consequência como causa, já tem alguma coisa errada. Volta para cá. Porque se a gente tiver muito claro na nossa cabeça que a nossa missão é sermos nós mesmos, nada mais vai seduzir a gente. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Ah, não, é legal, papapá, não. A gente vai estar na nossa essência. Então a gente vai saber como se relacionar com as coisas, porque a gente sabe como se relacionar conosco mesmo. A gente só tem relacionamentos difíceis quando a gente não sabe ainda, todos nós somos crianças, a gente ainda não sabe ainda como se relacionar conosco mesmo. A verdade é essa. Quanto melhor a gente se relaciona conosco, melhor os nossos relacionamentos vão ficar. Porque a gente compreende e as pessoas mudam também a visão sobre nós. Então, sai da mente e vem para o corpo. Começou a ficar preocupado com alguma coisa, porque às vezes a gente está super bem, aí começa a ver os negócios no Facebook, começa a ver o negócio na internet, aí começa a pensar, né? Ih, tá horrível. Ih, ferrou. Ih, vai acontecer comigo. E repara que tá tudo na nossa cabeça, não aconteceu nada. A gente está exatamente igual, sentado numa cadeira, vendo uma matéria. E aí já acontece tudo na nossa cabeça, dentro do nosso pensamento, baseado no passado. E aí o que acontece? A gente já entra num processo de depressão, já entra, ou fica com raiva. Então, vamos estar conscientes de tudo isso, porque isso vai fazer muita diferença na nossa vida em geral. Né? E aí eu acho que eu falou, quando vocês forem vocês mesmos, a essência de vocês vão andar, vai ser arte. Vocês vão dançar, vai ser arte. Vocês vão falar, vai ser arte. Tudo que vocês fizerem vai ser arte. Porque o belo está na essência. Uma pessoa completamente artificial, né? Fake, né? Cara, não tem conexão. É um bonito pasteurizado, plástico. É uma coisa estranha. Mas quem está na essência é o belo. Isso é o belo. E o belo causa a humanidade. Eu estranhei muito quando eu cheguei nas aldeias indígenas, que, eu via lá os cientistas, o pessoal graúdo, e eu também falando, e não, porque isso, porque aquilo, porque a teoria, nós temos um projeto, uma pesquisa, os indígenas não estavam nem aí. Aconteceu isso comigo, né? Eu fui lá e comecei a falar, não, porque eu tenho um projeto de um filme, um site, estou estudando muito, estou fazendo aquilo. Eu creio que o indígena, nossa, você é muito legal, ia bater nas minhas costas, alguém bacana. O indígena não estava nem aí, estava assoviando, olhando para cima, não estava nem aí para mim. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, caramba, cara, sacanagem, né? Porque, não fui bem recebido, aí fui pro meu cantinho. Aí começou a passar os dias lá na aldeia, e eu comecei a perceber que esse indígena, esse pajé, ele estava sempre me observando de longe. E é interessante que nos momentos mais assim, eu estava brincando com as crianças, eu olhava assim, ele estava lá no fundão me olhando, me observando. Aí eu fazendo alguma coisa, fazendo alguma coisa, ele estava lá me observando. Aí eu percebi, nossa, é isso. O indígena não está nem aí para o que a gente fala. Ele já conhece todo esse sistema que eu estou falando aqui. Né? A gente falando aqui é o nosso ego, falando que vai fazer, acontecer isso e aquilo outro. Ele quer saber quem nós somos, em essência. Quem é essa pessoa? Ela participa das coisas, ela ajuda, ela está integrada dentro do sistema, ou ela está presa no mundo dentro do umbigo dela? Isso é interessante a gente prestar atenção, porque quando a gente está no nosso umbigo, a gente cria um mundo só nosso. Então a gente fica isolado de tudo e de todos. A gente fica vivendo só dentro do nosso mundo aqui. E achando, e isso é que é o pior, né? Achando que o mundo, tudo fora tem que ser igual ao que é o nosso umbigo. Né? Então, é isso, pessoal. Foram alguns gatilhos que eu dei aqui para a gente começar a abrir a nossa cabeça para descobrir o que é, voltando lá para o início da nossa conversa, para descobrirmos o que é real dentro de nós, o que pulsa, o que vibra, o que faz a gente se arrepiar, o que faz a gente chorar. A gente estava conversando sobre isso no feitio, né? A gente tem esse estado natural, a nossa essência, que é a natureza dentro de nós, é Deus dentro de nós, é o amor dentro de nós.
Quando a gente, por exemplo, ouve uma música bonita e a gente chora, é porque a gente tocou nesse lugar. A gente deu um toquezinho nesse lugar dentro de nós que é só amor. E aí a gente toma um susto, a gente chora aquele choro de alma, né? Quando a gente se arrepia, é porque a gente deu um toquinho nesse lugar também, né? Então prestem atenção, o corpo fala. Então prestem atenção, o que o nosso corpo está nos dizendo, porque o nosso corpo não é só o momento presente, o nosso corpo é a natureza também. Então a natureza está nos falando coisas o tempo inteiro. O que é a doença? A doença é a natureza falando para a gente o que está em desarmonia dentro do nosso organismo. Né? Então a doença nada mais é do que a natureza nos avisando aonde tem dissonância da frequência da natureza. O que está artificial em você? Vamos melhorar isso, porque o artificial ele gera ruído o tempo inteiro. Se eu ficar irritado com qualquer crítica de qualquer coisa que eu fale ou faça, eu não estou fazendo para os outros, eu estou fazendo para o meu umbigo. Isso é muito importante. Primeiro passo para a gente começar a se conhecer, pessoal, se reconhecer hipócritas. Primeiro passo. Quer entender o outro? Quer entender as questões que vocês estão passando, que a gente está passando? A gente precisa se reconhecer hipócrita. E com muito amor, com muito carinho. Não tem problema a gente ser ciumento, a gente ser invejoso, a gente ser inescrupuloso, a gente ser malvado, a gente ser sádico, não tem problema. Estamos todos aprendendo. Mas a gente nunca vai aprender se a gente fugir do aprendizado. Enquanto a gente estiver fugindo de nós mesmos, na nossa completude, por que a gente foge de nós mesmos? Porque a gente está querendo sempre se parecer perfeito para os outros. A verdade é essa. A gente foge da nossa totalidade porque a gente está sempre tentando se encaixar no conceito, no padrão, na forma do que é ser perfeito dentro da nossa cultura. Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso. E uma outra coisa que é interessante falar, Bruno, mas se cada um fizer o que quer, vai um incomodar o outro. Não. Cada um sendo a sua essência, ninguém incomoda ninguém. Já viu alguém feliz incomodar o outro? Quem está feliz não está nem aí para o outro, cara. E eu falo isso por experiência própria. Aqui no Brahmati Madhiva, né, tem momentos aqui no retiro, nos retiros como um todo, não só na cerimônia, no retiro como um todo. Sabe, que um está fazendo malabares lá em cima, o outro está fazendo yoga, o outro está plantando bananeira, o outro está contando piada, aí tem uma menina cantando, tá todo mundo na sua essência, brilhando, feliz. E aí não tem desarmonia, só tem harmonia, não tem desarmonia, porque ninguém está querendo o espaço do outro, cada um encontrou o seu. Se eu encontrei o meu espaço, eu não quero mais o do outro. Pô, eu estou me sentindo bem aqui. Então, tem momentos que eu olho para a máquina e falo, cara, é isso aqui. Espiritualidade para mim é isso aqui. É que todo mundo está na sua essência, fazendo o que ama, sendo a essência brilhando, sabe? E aí isso é harmonia. Consciência gera harmonia. Consciência de quem somos gera harmonia. Isso é uma coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça. Ok. Terminamos a primeira parte da fala. Agora eu vou falar sobre aspectos práticos da cerimônia. Nós teremos hoje um ritual com 3 doses, tá? Só um segundo aqui. Que tá chegando uma cama, cara, agora, nesse momento aqui no sítio, que vou entregar sábado, 9 horas da noite. Então tem que ficar ligado aqui que o cara vai entregar para as... É bom que vai ter mais uma cama de casal na sala para quem quiser deitar lá. Não, eu chequei no WhatsApp, não tá chegando não, vai chegar em algum momento. Então, nós vamos ter uma cerimônia hoje com 3 doses, tá? A primeira ela é obrigatória para todo mundo entrar na mesma sintonia. A segunda e a terceira são opcionais, tá? Altamente recomendáveis, tá? A gente se deslocou até aqui, veio até aqui, teve um esforço de cada um. Não vamos deixar o nosso ego nos enganar ali, pô, não. Se der para ir, vai. Mas se não der para ir, se já tiver na força, não precisa ir, tá tranquilo, tá? Vão ser 3 doses de ayahuasca,
Tá? A ayahuasca, para quem não sabe, é uma medicina muito sagrada para os indígenas, né? Não sei se todo mundo viu aqui a minha palestra que eu mandei pelo YouTube, mas existe um processo de limpeza que às vezes acontece na ayahuasca, né? Às vezes, não é toda vez, tá? Que pode dar uma dor de barriga, às vezes pode ter uma coisa de vomitar. Nós da cidade grande, a gente enxerga o vômito como doença. O indígena e nós que trabalhamos com a ayahuasca, a gente interpreta a limpeza, né, como uma purgação mesmo, faz parte da cura da medicina, né? Então não se preocupem, tá? Podem fazer limpeza na terra. Eu prefiro fazer na terra, né, para entregar para a terra o que é da terra, né? Mas também, se não der tempo, não tem problema. Tem baldinho aí e tal, etc. Não se preocupem, tá? Todo mundo que toma volta, podem ficar tranquilos. Às vezes o ego vai dar uma gritada, é bom avisar isso. Às vezes o ego dá uma esperneada. O que é o ego dar uma esperneada? Começar a passar uns pensamentos estranhos na nossa cabeça atravessados, sabe? A gente ficar julgando os outros. Todo mundo que toma ayahuasca em algum momento já ficou, nossa, o que eu estou fazendo aqui com esse bando de maluco? Por que eu não estou em casa vendo Netflix? Então, entendam que isso é o nosso ego esperneando. Por quê? O nosso ego, ele já está sentindo que vai perder o controle sobre a gente, né? E quanto mais a gente vai saindo do controle do ego, ele esperneia. Às vezes vem até uns pensamentos loucos na cabeça que não tem nada a ver. Então, entendam, façam esse discernimento. Isso aqui é o meu ego, isso é o pensamento gritando, deixa eu continuar no meu trabalho aqui, tá? Então, porque o que acontece? Uma coisa interessante de falar também é isso. Nunca é a nossa essência que surta, né? Surto, quando eu falo surto de ficar nervoso, de não sei o que, qualquer tipo de descontrole que a gente tem no nosso dia a dia, nunca é a essência que surta, é sempre a identidade que surta. É sempre a identidade que a gente está representando, que a gente acha que a gente é a identidade que surta. Por que ela surta? Porque ela foi programada com informações específicas. Qualquer coisa que não entre dentro da programação dela, que fuja isso, ela não tem criatividade, lembra? Então ela entra em processo de tilt mesmo, dá um tilt nela. E cara, o que eu faço agora? Eu não estou programada para isso. E aí são os momentos que a gente sai fora, não quer mais conversar, aquelas coisas que não é a gente, é sempre a identidade. Então a gente entendendo isso, a gente já sabe, opa, deixa eu observar isso aqui, tá? E aí o que acontece? Já falei da peia, né, que pode ser que aconteça um momento onde a gente tem um desconforto físico, e aí é essa negociação mesmo, né, da parte nossa que quer ir com a parte nossa que quer ficar. Não se preocupem se alguém tiver, entre aspas, passando mal, tá? Porque na verdade essa pessoa está passando muito bem. Ela está justamente indo ali debaixo do tapete, como eu falei, para poder compreender os seus processos. A cura que a gente fala é um processo de compreensão maior. Compreensão maior do que o nosso umbigo. É quando a gente enxerga a coisa de uma outra perspectiva. Estou enxergando daqui, causa sofrimento. Se eu enxergar de outra perspectiva, já é outra coisa. Aqui já não causa sofrimento. Aí, ao longo do trabalho, a gente vai tocar músicas, botar músicas no MP3, no intuito de gerar emoções, no intuito de gerar insights. Tá? A gente trabalha com músicas de diferentes religiões, mas não foquem na religião, foca no geral, foca no que aquilo está te causando, na emoção que está causando, porque, vou dar um exemplo só para vocês entenderem. Os orixás, por exemplo, dentro das religiões africanas, eles representam forças da natureza. Então tem lá o vento, tem o mar, tem o lago, tem o fogo. Então são forças da natureza, traduzidas por seres humanos. Então tá na hora já da gente sair desse nível de ficar no mental e transcender isso. Aí deixa fluir e vai se trabalhando. Irritou um pouquinho? Achou estranha alguma música? Se percebe, o que em mim achou estranho isso. E esse é o trabalho. E aí as músicas vão rolando. Na segunda dose a minha mãe vai fazer um trabalho de meditação, que é um trabalho de meditação guiada, onde a gente vai entrar dentro de nós para justamente olhar as nossas
as nossas questões, as coisas todas, e ela faz um trabalho que é interessante porque ela desloca o nosso corpo emocional do nosso corpo. Então a gente vai conseguir enxergar as situações na nossa vida sem ter que vivenciar aquelas emoções, porque a gente vai estar deslocado, nossa consciência vai sair e olhar de fora. Tá? E aí na terceira dose a gente vai fazer um trabalho de ativação. O trabalho de ativação muitas vezes é o ápice de vibração no trabalho. A minha mãe é um trabalho de feminino, de introspecção, de entrada. O trabalho que eu faço é um trabalho mais solar, de expansão. Então é um trabalho que a gente vai compartilhar. A gente vai entrar dentro da frequência da natureza, que é o compartilhamento. Quando a gente está no nosso umbigo, a gente está guardando tudo pra gente. Quando a gente entra na natureza, o eu deixa de existir, só existe o nós. Então a gente vai compartilhar o que a gente vivenciou aqui, todas as novas interpretações, novas perspectivas, novas visões, novas dimensões, novas realidades. Aí não se incomodem, como a gente vai estar, por exemplo, numa vibração muito alta, se uma mão começar a tremer, não estranhem, está tudo certo. Tá? Isso é somente o corpo se recalibrando com as novas vibrações que a gente vai estar tendo acesso. Então existe uma calibragem aí, o corpo vai se calibrando a essas novas vibrações, e aí tudo bem. E também se a mão começar a dançar, pode dançar, deixa fluir, a natureza querendo dançar através de você, tá tudo certo. Tá? O nome, cada cultura dá o seu nome, mas no final das contas é a natureza querendo dançar através de nós. Não se ausentem do trabalho aqui, tá? Por gentileza, porque o trabalho é aqui, então não sai andando para lá, não faz, por favor, porque a gente precisa estar junto, o ponto de força é aqui. A gente tem 3 ambientes no trabalho, a gente vai ter a fogueira, pode ficar na fogueira, em volta da fogueira ali, puxar uma cadeirinha, quem quiser, para ter mirações. As mirações são as visões espirituais, tá? A gente vai ter esse trabalho aqui, né? Esse ambiente onde vai estar acontecendo o feitio, e ali é onde o pessoal gira dançando. Quem sentir vontade de dançar pode dançar. Quem dança geralmente trabalha como vórtice de energia para o trabalho todo. Então fica ali dançando e chama a energia para o centro ali, que é um centro de força, e esse centro de força sobe com a energia. Tá? Só para vocês entenderem como é que funciona um pouco. E quem quiser deitar ali na sala, pode deitar também à vontade, tá? Aquelas caminhas ali, tá? Para quem, tá muito barulho, sei lá. Aí deita ali na sala ali, fica à vontade, pode ficar deitadinha lá até se sentir bem de novo para voltar aqui para a corrente, tá? Quer dizer, tá sempre na corrente, mas eu digo para cá, para esse ambiente. Então é isso, pessoal. Falei pra caramba, né? Mas boa cerimônia para todos aí. Vamos que vamos. Tchau, tchau.